Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo? Tá ok? Podemos continuar? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Que Deus abençoe nosso dia. Vamos iniciar. Vamos lá, garotas. Bom dia pra todas. Perdi meu primo também ontem, Nani. Meus sentimentos. Nani, sinto muito por sua perda. Deus abençoe pelo carinho, meninas. Bom dia, bom dia. Deus abençoe, meninas. Deus abençoe por todo o carinho de vocês. Deixa eu ver, eu acho que eu vou ficar melhor aqui. Porque aqui tá batendo um sol nas minhas pernas. Vamos lá. Ai, tem um monte de coisa legal pra mostrar pra vocês. A internet tá fluindo, né, gente? Tá fluindo? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô sem o microfone, daí eu já fico angustiada e preocupada de vocês não estarem me ouvindo. Vamos lá, meu povo? Deixa eu ver aqui. Bom dia, paz de Deus. Meninas, o que a gente quase não... Tem muitas coisas que acontecem aqui que eu não comento, que eu não falo, que eu não trago pra vocês. Principalmente a minha vida espiritual. Eu procuro viver ela no off. Eu mostro que eu tô indo pra igreja, eu mostro eu voltando da igreja. Quando eu sumo, vocês podem saber que é porque a gente tá fazendo alguma visita, a gente tá passeando, a gente tá congregando, a gente tá visitando, a gente tá viajando, a gente tá fazendo alguma coisa pra Deus. Ontem eu compartilhei com vocês que a gente tava triste porque nós perdemos um grande amigo. Eu não consigo chamar de amigo, é praticamente irmão nosso, então a gente tava sempre junto, a gente tava sempre congregando junto, sempre que eu tava em Curitiba a gente tava na casa deles, sempre que eu recebi alguma visita. Eu sou uma pessoa que hoje eu não tenho muitos amigos, então eu até falo, esses dias até comentei com o Kirk, né, a gente entra ao vivo, e nas redes sociais a gente tem mais de 300 mil seguidores, e quando você abre uma live, 300, 400, 700 pessoas, mas na nossa vida pessoal, são poucas pessoas que acessam a nossa vida. Eu sou uma pessoa de poucas pessoas. Tem mais alguém assim? Então eu não sou uma pessoa de muitos amigos, eu gosto muito da minha casa, eu não sou muito de sair, a gente não é muito de sair. Geralmente quando a gente sai, a gente tem ali 2 grupos de amigos, que são 2 casais que a gente sempre tá com eles. Valeu. Porque a maioria já... Tá bom. Tá bom? Tá, valeu. Eu sou exatamente assim, Nani, ó, eu também sou assim. Então, na vida real, eu sou de poucos amigos. E o Gustavo, sempre a gente tava junto. Então, quando eu corria pra Curitiba, a gente passava lá. Meu aniversário, ele tava aqui, aniversário do Kirk, ele tava aqui, aniversário dele, a gente tava lá, aniversário da mãe dele, a gente tava lá. Então, a gente sempre tava junto. E era uma união muito gostosa. Eu acredito que essa amizade durou tantos anos porque a gente amava a mesma coisa, a gente amava Deus. A gente ama Deus. E os nossos encontros, eu não me lembro de nenhuma vez que a gente não tenha falado de Deus. Eu não lembro de nenhuma vez que a gente não tenha contado uma obra pro outro que Deus tenha feito, de um milagre ou outro que Deus tenha feito. Eu não lembro de nenhum encontro a gente não ter orado juntos, da gente não ter cantado um hino para Deus juntos. Eu não lembro de exatamente nenhuma vez da gente não ter falado de Deus. Então, todos os nossos encontros, todas as vezes que a gente se via, era para falar: oh, eu congreguei em tal lugar, o Senhor mandou tal palavra, Deus mandou tal versículo, foi lindo. Aí o outro: eu fui visitar fulano de tal, Deus libertou, o Senhor operou com uma obra. Aí o outro: eu fui viajar em tal lugar, a gente foi num lugar que não tinha nada, Deus preparou de levar a cesta básica para lá. Então, todos os nossos encontros era para falar de Deus. Inclusive, foi um enorme aprendizado que fica para mim de com quem que você anda e quais são as conversas
Quais são as conversas, com quem que você anda, qual é o comportamento? Qual é a missão? Qual é a sua missão? E aí ontem, para concluir para vocês, não quero falar muito sobre isso, eu não gosto de chorar, eu detesto ficar chorando. Eu lutei para estar aqui com vocês. A vida continua, nossa empresa precisa de nós. A gente voltou hoje para a empresa para poder colocar as coisas no lugar, para poder retornar para Curitiba hoje no final do dia. Nós temos funcionários que precisam de nós temos filhos, e eu nunca tive que aprender tanto como nesse processo que eu tô de conviver com a dor, de lutar para continuar. Nossa, eu também sou assim, eu detesto vitimismo. Então eu só apareci hoje chorando pra vocês no meu café da manhã porque eu realmente não consegui. Então eu tentei gravar várias vezes. Quem aqui vocês me veem chorando todo dia? Vocês não me veem chorando. Então quando eu não tô bem, acontece alguma coisa, eu prefiro sumir. Porque eu acho que a vida já tem tanta aflição, tanta coisa acontecendo. Cara, não aparece chorando. Só por favor, não apareça chorando. Ó quem tá falando. E eu apareci chorando porque eu pensei, eu preciso dar bom dia pra ela. Eu preciso aparecer pra elas, mas eu não sei como que eu vou aparecer. Eu não consigo gravar. Eu tinha já gravado 3 vezes e as 3 vezes tinha dado errado. E aí eu pensei, não, tá, vamos assim mesmo. Às vezes a gente não precisa falar nada, às vezes a gente só precisa estar junto, na verdade. Vida real. Então, vamos se alegrar juntas. Café da manhã. Só consigo dizer pra vocês que a gente tem vida. Só consigo dizer pra vocês que ontem eu tava com o Kirk, a gente tava rindo, a gente tava conversando. E de repente alguém me ligou e falou assim, você tá dirigindo? E aí a gente falou, sim, o Kirk tá dirigindo, para o carro. Vocês estão dirigindo? O Kirk tá dirigindo, só para o carro, eu preciso falar com vocês. E quando eu encostei o carro na hora, eu pensei assim, ninguém vai me pedir pra parar o carro se não for algo extremamente urgente. Então, vocês que são mães, o que a gente pensa de imediato? Meus filhos. Que eu tinha deixado os meus filhos com a minha mãe pra poder resolver alguns problemas. E eu pensei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com o Cauã? Será que aconteceu alguma coisa com a Lara? Será que aconteceu alguma coisa com a minha mãe, com o meu pai? E a gente encostou o carro e pedindo, por favor, gente, o que aconteceu? Porque eles sabiam que a gente era muito próximo. Então eles pediram pra gente parar o carro pra poder falar. E eles falaram, Deus recolheu o Gustavo. Nosso grande amigo tinha apenas 23 anos. Deus chamou ele nas águas dos batismos com 18 anos. E dos 18 anos até os 23, o Gustavo lutou pela obra. Ele lutou pelas almas. Ele viajava muito. Ele levava muito a palavra de Deus para muita pessoa. Ele sempre falava pra gente que a gente tinha que amar as coisas de Deus. Ele dava muito conselho, era muito estranho, porque era gente casado, a gente já com 30, 40 anos, e um menino falando pra gente, ame as coisas de Deus, seja apaixonado por orar, visite quem tá parado. Eu lembro que se tivesse alguém passando na rua, sem rumo, ele queria parar pra falar com aquela pessoa. Então, ele transbordava o amor de Deus. E aí, quando veio aquela notícia pra mim, eu logo de imediato pensei, cara, como a gente se perde? Como a gente se perde? Como a gente se perde no pouco, sabe? Você fica nervosa porque não conseguiu produzir a quantidade de laços que você queria ter produzido. Você fica nervosa porque você precisa pagar uma conta. Você fica ansiosa porque você precisa viajar. Você fica ansiosa porque a água, a luz ainda não foi pago. Você fica ansiosa com tantas coisas, quando no fim das contas a própria Bíblia conta quantos milagres que Deus fez, que Deus operou sem que a pessoa tivesse condição. Então a gente, sem perceber, a gente pega Deus e coloca Ele no nosso bolso. A gente quer agir da nossa forma, a gente quer agir com as nossas condições, e a gente esquece que nós somos filha de um rei que fez brotar tudo do nada, que fez a multiplicação de peixes, que fez cair pão do céu. Olha que loucura que a gente faz. E a gente vive nervoso, a gente vive ansioso, sempre buscando mais. Eu preciso conquistar minha casa, eu preciso comprar um carro melhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quando na verdade tudo se resume em amar. Amar, cuidar. Então eu tive muitas reflexões de ontem para hoje, para as meninas que estão perguntando o que aconteceu. Ele estava indo viajar para o Peru. No carro havia
30 cesta básica e eles estavam indo suprir necessidade de pessoas. E Deus levou ele. Na semana passada, no sábado, ele tinha sonhado com um acidente. E ele falou assim, eu sonhei com um acidente. Eu sonhei com um acidente. Eu tava nesse acidente. Deus vai me recolher. E amigos falaram, para com isso, a gente vai no seu casamento, você vai casar ainda. Ele falou assim, não vai dar tempo de eu casar. Deus vai me levar antes. E uma semana depois, a gente tá aqui falando que Deus levou ele. Deus mostrou pra ele, ele deu um abraço, um beijo na mãe antes de viajar e falou assim, mãe, fica tranquila, essa é a minha última viagem. Ele já tinha viajado para todos os estados do Brasil e ele falou assim, esse é o último lugar que falta para eu conhecer. Ele já tinha ido para Espanha, ele já tinha ido para muitos lugares para levar a palavra de Deus. E o Peru era o último lugar que ele queria conhecer, que ele ainda não conhecia. Então Deus tinha mostrado tudo para ele. Ele orou com a mãe antes de viajar, ele sentia que tinha algo perto de acontecer. Deus mostrou para ele em sonho. Ele se despediu de todos, ele se despediu dos amigos. E meia hora antes do acidente, ele fez um último post. Meia hora antes de Deus levar ele, ele fez um último post. O seu último story estava escrito que bem-aventurado aquele que honra o Senhor, que esse iria descansar com Deus. Meia hora depois, eles bateram o carro. Eu quero ter essa conexão com Deus. Eles estavam em 3. Deus levou ele, mais um rapaz que estava com ele na frente e o irmão que estava no banco de trás está em estado grave no hospital. Eles estavam levando cesta básica, eles estavam trabalhando para Deus. Eles morreram na hora, foi um acidente, bateram numa árvore. Ele tinha apenas 23 anos. E o final de ano ele não passou o Natal com a família, ele não passou o Ano Novo com a família, porque ele estava no Mato Grosso falando de Deus para pessoas que ele nunca tinha visto. Eu lembro que a gente ligou e perguntou, vamos passar uma virada junto, vamos fazer alguma coisa junto, vamos estar junto. E ele falou assim, não, eu não posso. Deus preparou uma viagem para o Mato Grosso e nós estamos indo para o Mato Grosso entregar a palavra de Deus para essas pessoas. Em novembro, Deus preparou uma outra viagem que ele tinha ido e Deus tinha chamado também na graça. Deus batizou também mais 6 rapazes que eram da comunidade. Então eram 6 rapazes que estavam envolvidos com a criminalidade, 6 rapazes do crime. Lá era uma facção pesada e Deus chamou para a graça esses 6 meninos. Então eram só coisas lindas, coisas maravilhosas. Deixou pra gente a maior riqueza, que é ame as coisas de Deus, trabalhe para Ele. Ontem nós fomos na casa da mãe dele. A mãe dele estava chorando muito, mas ao mesmo tempo ainda não entendendo. Então ela só falava assim, não, tá tudo bem, daqui a pouco ele vai chegar. Era o único filho homem, que era ele que dirigia, era ele que fazia tudo pra mãe. E teve um dia que a gente sentou pra conversar e ele falou assim, eu nunca respondo minha mãe, porque eu sei que se eu não honrar minha mãe, se eu não honrar o meu pai, eu nada vou ter com Deus. Então era uma pessoa que procurava ter amor, que procurava ter paciência, que beijava, abraçava e que estava sempre ali entregando tudo espiritualmente. Fica o aprendizado para nós de como a gente se comporta com as pessoas que a gente ama. Ontem eu senti uma dor muito grande, eu ainda tô sentindo, a nossa noite foi péssima, eu tô péssima. E no mesmo tempo eu tô olhando pra tudo isso, sabe? Pro mundo, de Nani conquistar casa, de Nani comprar mais uma casa, de Nani comprar terreno, de Nani comprar isso, de Nani comprar aquilo. E eu queria dizer pra vocês assim que não, sabe? O aprendizado pra mim é, se deu pra conquistar, glória a Deus. Se não deu pra conquistar, glória a Deus também. Quero me entregar mais pras coisas de Deus. Não quero colocar o Senhor Jesus no meu bolso, dentro das minhas condições. A gente precisa entender
de uma vez por todas que nós estamos em 2026 e a gente precisa se conectar com Cristo, entender que o Senhor vai preparar tudo para você. Você orar mais, você buscar mais, você não ficar nervosa porque tá faltando dinheiro para pagar sua conta, e você aprender a dobrar o seu joelho e falar assim: Senhor, hoje eu não tenho, mas eu entreguei tudo de mim, eu fui pra guerra, eu fui pra luta, eu trabalhei e não consegui, Senhor, me ajuda. E aí de repente apareceu uma oportunidade, um conhecimento a mais, alguém aparecer, entregar um valor na sua mão para que daqui a um tempo você tenha várias obras para contar de como que Deus te sustentou. Então eu tô aqui agora dizendo isso pra vocês, Nani, a gente já faturou mais de 2 milhões, mas isso não interessa pra Deus. Não interessa quantos milhões eu fiz, não interessa quantas casas aqui eu conquistei, não interessa se eu troquei de carro, se eu não troquei, Deus não quer isso. Vocês conseguem entender isso aqui? Então, no fundo, eles estavam indo viajar. Esse acidente de carro, eles estavam indo viajar, eles estavam indo levar a cesta básica. Será suprido por outra pessoa, mas Deus não vai perder uma alma. Então Deus livrou da maldade do mundo e levou para o seu reino de glória. E isso mostra que não importa, as coisas que são da terra. A gente precisa sim batalhar, a gente precisa sim conquistar, a gente precisa sim ir à luta, mas jamais esquecer ou colocar em segundo plano aquilo que é o primordial de tudo: Cristo na nossa vida. Entender que tem coisas que vai acontecer. Eu voltei falando pro meu marido: cara, você tem noção que a gente pode, por que não? Quem é tu, Pérola? A gente pode simplesmente, a qualquer momento, alguém ligar pra você e dizer assim: Deus levou seu filho, Deus levou sua filha, e daí? Ontem eu fui lá abraçar a mãe dele e ela falava assim: Nani, eu não vou conseguir entregar pra Deus. Eu não vou conseguir entregar ele pra Deus, Nani, porque tudo era o Gustavo. E aí a gente só orando um pelo outro, pedindo pra Deus dar força pra família. Então a vida é isso. Aqui não fica nada. A gente vai embora. Então a Nani vai embora. E um dia tudo isso aqui, eu não sei se você lembra, de vez em quando eu falo isso pra vocês, só vai ficar lembrança. Só vai ficar lembrança das nossas lives, só vai ficar lembrança das coisas maravilhosas que a gente viveu junto. Tudo isso aqui vai ser só um memorial. E tá tudo bem. Eu só quero que Deus guarde a minha alma e que Deus me leve pro lugar certo. Que eu descanse com Deus. Que a gente possa ensinar o verdadeiro amor pros nossos filhos. E entender de uma vez por todas: o nosso galardão não é aqui. Não é aqui. Então trabalhe sim, sabe? Faça tudo que você puder para pagar as contas, para manter. E aquilo que tu não conseguir, não trabalhe mais. Ore mais. Senhor, prepara uma oportunidade para mim. As coisas estão apertadas. Senhor, apareça com a tua misericórdia. É isso que Deus quer. Às vezes as coisas se apertam e a gente não percebe. Ontem a gente estava falando sobre isso na nossa live, né? A tempestade. Deus permitiu aquela tempestade. Eles estavam ali desesperados que o barco ia afundar, mas eles esqueceram que Jesus estava no barco, cara. Olha que loucura. Tipo, o Filho do Deus Altíssimo estava com eles, em carne e osso, no barco. E mesmo assim eles pensaram: a gente vai morrer. Eles até esqueceram que Jesus estava ali. E aí, na Bíblia mostra que quando Jesus apareceu, eles pensaram assim: pronto, agora tem fantasma na água, porque eles não viram que era Jesus em meio à tempestade. E aí, quando vê Jesus, o Senhor fala: por que temas, homem de pouca fé? E todo mundo já quase morrendo. Eu fico pensando no apavoro, cara. Ou seja, Deus permitiu aquela tempestade. Era Deus até mesmo na dor. Então a gente precisa entender isso, que tem coisas que a gente vai ter dor e a gente tem que entender que a dor também é Deus. Que a gente vai perder e que a perca também é Deus. É difícil, mas é só pra gente aceitar. É só pra gente aceitar e pra gente começar a olhar com outros olhos, sabe? Valorizar mais o que tá ali, abraçar mais quem tá ali, perdoar mais quem tá ali. E viver o que eu falo pro Kirk todos os dias: vida, a gente vai morrer. O Kirk, ele fala assim: você é louca. Você é louca, todo dia você fica falando isso, mas eu falo: vida, a gente vai. Então tenha paciência.
criança, às vezes a gente perde a paciência com as nossas crianças. Gente, criança não tem o mesmo raciocínio que a gente. Quantas bobeiras, quanta coisa a gente fez quando era criança. A gente apanhou desnecessariamente e daí vai fazer a mesma coisa. Ou quem viveu, cara, você viveu. Por que você não tá deixando seus filhos viver? Por que não tá deixando os netos viver? Brincar, pular, brincar. Aí se fala alto, a gente fala, cala a boca. Se pula no negócio, não pula. Se corre no negócio, não corra. Tem gente que tá desesperado, que tá chorando, porque o sonho era que a filha corresse, pulasse, brincasse, gritasse. Olha que loucura o que a gente tá fazendo. Aí as preocupações, o nervosismo de não conseguir pagar as coisas, de ter que dar conta de tudo, tá fritando o nosso cérebro, tá acabando com a nossa vida. Você não consegue mais olhar pro marido, beijar, abraçar, você não consegue mais olhar pros filhos, é só para, não corra, não pule, não vá, não pode, não. Entende isso aqui, meninas? Então, a gente é laceira. E eu já vi muita obra como laceira. Eu lembro de ter dias que eu ia receber, que o Senhor falou assim pra mim, você trabalha tudo pra mim primeiro e eu vou te dar depois. Primeiro você faz tudo que você puder fazer pra agradar os meus olhos. E aí eu senti de permitir que a costura, que era pra construção da igreja, fosse na minha casa. Mas eu não tinha dinheiro pra nada. Mas eu tinha uma casa. Eu tinha um teto. Então, às vezes, o que Deus quer não é a tua condição, é a tua obediência. E na hora eu só soube dizer assim, vamos fazer a costura na minha casa. Porque a minha casa era perto da igreja onde ia ser construída. E aí todo mundo falou assim, então tá bom, só que a minha casa, gente, era muito pequena. Daí eu falei assim, gente, minha casa é muito pequena. Mas tem um quartinho lá que dá pra eu tirar as coisas de dentro do quartinho e coloco as máquinas de costura lá pra gente poder trabalhar pra igreja. Porque tudo que a gente fazia pra igreja, tudo que a gente faz pra igreja é de forma comunitária. Então, lá não tem pastor que recebe, não tem diácono que recebe, ninguém recebe pra nada, cada um tem o seu emprego e quando a gente chega lá, a gente chega pra fazer a vontade de Deus, ninguém ensaia nada, ninguém ensaia a palavra, é revelação do céu, é revelação do alto, é o Senhor falando com as nossas almas. Então, tudo que acontece lá é de forma comunitária, assim como o Senhor deixou tudo pra nós de graça. Então, não faz sentido receber pra isso. E aquilo que te faltar, você vai dobrar o joelho e o Senhor vai providenciar. Então ninguém é assalariado. Eu nem sei por que eu tô entrando nesse assunto, mas só para explicar para vocês. Então a gente queria que Deus preparasse uma igreja maior, mas não tinha essa condição. Então todos nós começamos a ajudar os outros para poder que aquela costura fosse na minha casa. Chegou uma quarta-feira que as meninas vinham para minha casa, tipo eu falo assim, as meninas vinham para minha casa, mas eram 10 irmãs. E eu lembro que a minha mesa era pequenininha, não dava pra todo mundo. Então ficava todo mundo na mesa e uma sentada no sofá. A gente não ligava pra nada. E isso me faz muita falta. Hoje eu moro numa casa imensa. Que às vezes eu olho assim e falo, pra que essa casa gigante? E não tem aquele povo que tinha lá na minha casinha. Não tem. E aí a gente teve um dia da costura, que a costura era na minha casa, e eu não tinha dinheiro pra fazer café. Eu fiquei desesperada. Eu falei, Senhor, tu falou pra eu trabalhar pra ti. Eu fui lá, eu falei que a costura podia ser na minha casa. Agora falta 1 hora pra essas irmãs chegar. E eu não tenho papel higiênico no meu banheiro. Ai, Senhor, socorro! Começou a me dar vontade de gritar. Porque eu não tinha papel higiênico no meu banheiro. Como que eu ia receber aquelas meninas se não tinha papel higiênico no banheiro, não tinha detergente? Eu lembro certinho que não tinha papel higiênico, não tinha detergente pra lavar louça. Fora o resto, né, que não tinha, eu tô falando assim de essencial. E aí não tinha comida, café, porque a gente sempre trabalhava, começava de manhã, trabalhava e a gente fazia aquela pausa pra tomar café à tarde. E sempre Deus preparava o café. E aí naquele dia eu falei assim, Senhor Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou ligar pra elas e vou dizer pra elas não vir. Vou arrumar uma desculpa. Que hoje eu tô doente, irmãs, me perdoem, não tô bem, não venham. Quando eu peguei o telefone, veio aquele aperto no meu coração e falei assim, não faça isso. Você prometeu fazer tudo pro Senhor. Mas no mesmo tempo eu falava assim, Senhor, mas eu prometi fazer tudo pra ti, mas agora eu não tenho, o que eu faço? E aí naquele mesmo momento assim eu saí correndo.
Eu saí correndo pro meu quarto, eu podia ter ligado pra minha mãe, podia ter ligado pra alguém, mas eu fui ensinada que depois que você casa, é tu teu marido. Mãe não faz mais parte da sua vida, pai não faz mais parte da sua vida. Então, pra mim, não fazia sentido eu casada, eu tendo um rei, eu ligar pra minha mãe, mãe, as irmãs estão vindo aqui na minha casa, a senhora me empresta R$100? E eu não fiz isso. E aí eu fui correndo, dobrei meu joelho, orei e falei assim, Senhor, tende misericórdia. Eu queria me conectar com Deus, mas eu não conseguia, porque eu só pensava no papel higiênico, no detergente, na comida que não tinha. No café que não tinha, eu só conseguia pensar nisso. E eu, Senhor Jesus, tem misericórdia do detergente. Senhor Jesus, tem misericórdia, não tem papel higiênico. Eu na oração só conseguia falar, Senhor Jesus, tem misericórdia, não tem pão, não tem nada, não tem café. Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor Jesus, tem misericórdia. O que eu faço? O que eu faço, Senhor? Mas eu prometi que eu ia fazer pra ti, eu vou falar pra elas que... Tudo aquilo na minha cabeça, assim, enquanto eu orava. Daí eu orando, de repente meu celular bipou. E aí eu encerrei aquela oração, olhei o celular, assim, uma cliente que surgiu do além, sei lá da onde, que resolveu me achar naquele momento, que o Senhor tocou no coração dela naquele momento e falou, compra. E aí a cliente só foi falando assim, oi Nani, você tem essa peça? Você tem essa? Você tem essa? Essa você tem também? Essa você tem? Tá, vê pra mim quanto deu e eu quero fazer o pagamento. Eu lembro que eu tava com o véu no pescoço ainda, já contei essa história, acho que algumas vezes. Acho que se alguém de vocês vai lembrar. Eu tava com o véu no pescoço ainda, eu falei... E eu na hora, assim, eu fiquei... Ai, Senhor, tenho sim. Eu acho que vocês também já devem ter passado por isso. Mais alguém já passou por isso? Tenho sim. Aí ela... Tá, eu falei, não, assim, deu R$350. Ela falou assim, tá aqui o pagamento. E já mandou o pagamento pra mim, dos R$350. Ai, meu Deus do céu, que sensação maravilhosa. Só sabe o que é R$300 quem não tem R$3 na mão. Aquele R$300 parecia que alguém tinha acabado de depositar 3 mil na minha conta. Aí eu, ai, Senhor, glória a Deus, levantei correndo e fui no mercadinho, que tinha um mercadinho na esquina da minha casa. E lá eu comprei papel higiênico, comprei detergente, comprei o café, comprei pão e deu pra fazer um pudim, deu pra comprar um pudim. Eu poderia ter guardado aquele dinheiro pra comprar as outras coisas, porque eu não tinha carne. Eu não tinha carne pra comer à noite, eu não tinha ovos pra comer no outro dia, mas eu sabia que aquelas irmãs que iam na minha casa, que elas iriam estar trabalhando pra Deus. E eu queria servir um bolinho para elas, porque elas estavam ali como anjos, trabalhando para o Senhor. Elas também deixaram tudo para trás para poder estar ali naquela costura. E aí eu levei aquele pudim, eu não esqueço. Cada vez que eu vejo pudim, eu lembro daquele dia. Eu não posso ver um pudim que eu lembro, ah, Senhor, esse aí é o pudim. Esse aí é o pudim do dia que eu não tinha nada, que o Senhor falou, trabalha para mim. E o Senhor preparou na mesa que não tinha café, que não tinha pão, um pudim para as meninas comer. Eu vejo pudim, eu sinto Deus no pudim. Eu me alegro com o pudim. Eu sempre que eu vou na padaria, eu vou em qualquer lugar, eu olho o pudim, eu falo glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui obediente e o Senhor me tirou daquela situação. Depois de muitos anos, eu passei por muita coisa, até que hoje eu estivesse aqui, onde eu tô. A igreja foi concluída, as meninas chegaram junto comigo, e sem elas saberem de nada, chegou na hora do café, eu chamei elas, a gente sentou, bati uma foto, eu vou ver se eu acho essa foto pra mostrar pra vocês, essa foto. E aí eu postei a foto, assim, o pudim, lá no meio da mesa. E elas não sabiam por quê, mas na hora o meu olho lacrimejou e eu falei, graças eu te dou, Senhor. Deus preparou tudo que eu precisava e o pudinzinho para os teus anjos que estão aqui trabalhando pra ti. Obrigada. Deus em todos os detalhes. Ou seja, não surgiu dinheiro debaixo do colchão, não surgiu dinheiro na conta da New Bank, surgiu para mim uma oportunidade. Vendas. Eu tinha fita. Eu tinha cola. Eu tinha aplique. Eu só não tinha cliente ativo. Eu só não tinha venda. Então, às vezes, a gente tá aqui. Pode ser que você esteja aí chorando em meio a tanta fita. Chorando em meio a tantos apliques. E dizendo, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. Senhor, apareça. E às vezes o dinheiro não vai aparecer na conta da New Bank, ninguém vai chegar e vai te dar um valor.
Todas as oportunidades estão na mão de vocês. Olha ao redor e veja tudo que você tem. As fitas, mas são tão poucas. Mas é a botija do azeite que Deus preparou para você. E desse o Senhor vai aumentar. E desse o Senhor vai fazer mais. Naquele tempo eu fiz aquela encomenda para aquela mulher, porque o Senhor nos testa também na responsabilidade. Então eu peguei aquela encomenda, eu saí correndo, eu usei aquele dinheiro, trabalhei com as meninas. Quando terminou o horário de trabalho nosso para Deus, que as minhas quarta-feiras eram entregue para Deus, então todas as quarta-feiras eu parava tudo que eu fazia para poder costurar para a igreja. As nossas quarta-feiras eram entregues para Deus. E aí depois disso, à noite, eu lembro que o Kirk chegou, ele viu, eu deixei um pedacinho de pudim pra ele e falou assim: santo Deus, pudim nessa casa? Eu falei: o Senhor preparou. Agora eu preciso que você olhe as crianças pra mim, porque eu vou concluir esse pedido de hoje. Então a gente precisa, o Senhor testa a gente. Quando alguém paga, o tempo que tu leva pra entregar o pedido, as desculpas que você coloca pra não ter entregue ainda. As desculpas que você coloca de pegar um valor de uma encomenda sem ter o produto. Então a gente precisa, esse tempo que eu falo que foi a minha tempestade, Deus estava me testando. A minha responsabilidade, a minha entrega, a minha obediência para com Deus, o meu equilíbrio sobre todas as coisas, o meu amor, a minha paciência de como eu iria agir com aquelas meninas, de como eu iria agir com meu marido, de como eu iria dar conta de tudo. Então eu achava que aqueles 7 anos de escassez que eu passei era coisa do adversário, e não era. Na tempestade que a gente estava falando do barco, também era Deus mostrando para mim: você não vai cair, você é filha de um Deus que vive, você não vai perecer. Eu só preciso saber até onde você me ama. Até onde você é capaz de, mesmo com pouco, fazer o que Deus te pede. Até onde você é capaz de ir, de orar, de buscar, de visitar, de ser uma filha prudente, fiel. Até onde? Agora a gente vive como bicho, como cachorro, que dorme em qualquer canto, que simplesmente acorda e come, vai e vive. A gente não é bicho. A gente precisa acordar de manhã, nós temos propósito, nós somos mulheres de Deus, nós somos filhas do Criador. Então a gente tem que levantar de manhã, ter a decência de orar a Deus e dizer: Senhor, graças eu te dou. Eu tô viva, eu tô respirando, os meus filhos estão aqui na minha frente, estão dormindo. O Senhor se fez presente num sol lindo, numa chuva gloriosa. Eu quero um pedacinho de pão, talvez não é o bolo que eu queria comer, mas tá lá na mesa. Se eu quero tomar banho, eu tenho um chuveiro quente. Esses dias eu tava falando pro João, o João tava meio triste com umas coisas, eu falei pra ele: honra e agradeça pelo teu Deus e enxergue Deus nos pequenos detalhes. Não se entristeça com aquilo que você ainda não conquistou, você há de conquistar. E se não der tempo, tá tudo bem. Agora a gente não pode parar de agradecer por isso aqui, ó. Eu tô aqui tomando uma água com gás. Tem gente que não tá tomando água, que tá morrendo por desnutrição. Vocês podem pegar o celular. E aí tem gente que vai falar assim: ai, que exagero. Pega a porcaria do telefone, olha como é que tá a África, olha como é que tá a Nigéria. Gente morrendo porque não tem água, porque não sabe o que é um chuveiro. Só que a gente é um porco relaxado, que tem tudo, mas sempre falta, porque a falta não é das coisas, a falta é de Deus. Então é em Deus que a gente encontra isso. Então hoje, Nani, eu digo pra vocês: meu amigo se foi, nosso irmão se foi, e deixou pra gente o maior presente, que é: não esqueça nunca, jamais, de quem tu é filha. Deus está na tua dor, Deus está na tua tempestade. Você não sabe, mas o Senhor livrou você, o Senhor livrou ela, o Senhor livrou ele. E você não sabe, às vezes você tá chorando. Ai, mas por quê? E o Senhor livrou, o Senhor cuidou, o Senhor preservou. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Faltou? Vai orar. Cala a boca. Tu não precisa sair contando pro mundo inteiro que você é a vítima da sociedade. Coitadinha, eu nunca fiz isso. A minha mãe pode dizer isso pra mim. E ela fala pra todo mundo. É difícil saber da vida da Miss Lane, porque ela não me conta as coisas. É difícil saber se a Miss Lane tá bem, porque ela não me conta as coisas. É difícil saber se a Miss Lane tá mal. Eu lembro, de vez em quando ela ainda olha bem na minha cara e fala assim: mas você tá bem mesmo? Então fala por Deus que você tá bem. Eu falo: mãe, tá tudo bem.
Meus olhos piscando. O Senhor me ensinou a ser assim. Não importa, tá tudo bem. Para de jogar no ventilador coisa que ninguém vai resolver. Coisa que ninguém vai resolver. As pessoas só vão falar ainda mais de você. As pessoas só vão dizer ainda mais o quanto você é fraca, o quanto você é fracassada. Aprenda a falar das tuas dores com aquele que vai te ouvir. Ouça um hino, ouça um louvor na sua casa, na rua. Às vezes eu vou pra academia, vocês me veem com aquele fone na academia, vocês acham que eu tô ouvindo música? Nunca. Eu tô ouvindo o Senhor falar, a gente vai conseguir, eu tô contigo, você vai vencer. Vambora. Eu fico me imaginando, Deus, onde mais o Senhor vai me levar? O que mais que o Senhor quer que eu faça? Porque é só sobre isso que importa. Marcamos o nosso próximo presencial de Laceiras que vai acontecer em abril. Vocês acham que eu tenho lucro em cima disso, gente? Eu não tenho. Eu não tenho. Mas a gente faz porque eu amo. Eu amo estar com vocês. Eu amo ver vocês. Eu amo ver a felicidade de vocês. De uma abraçar a outra e dizer, caraca, que legal. Eu tô vendendo, Deus tá me abençoando. Eu amo o presencial, porque a gente fala de cura de alma. A gente fala de feridas que foram curadas. A gente fala de tudo. A gente sai de lá renovada. Eu amo. Presencial é Deus presente. Só quem foi sabe. É Deus presente. Dia 18 de abril. Balneário Camboriú. Vai tremer! Vambora! Nós estaremos... As vagas ainda não abriu, a gente vai abrir a partir de fevereiro para vocês. Dia 1º de fevereiro. Abrem as vagas, a gente vai entregar para vocês todo o passo a passo de inscrição, tudo. Mas é isso, gente. Encerrando essa parte da manhã, só queria dizer pra tu que eu também lembrei muito daquela parte da Bíblia que naquela época o povo já sofria com a questão de impostos. E aí começaram a cobrar impostos e Pedro perguntou para Deus, e agora, né? O que vamos fazer? Porque eles cobravam valores que era muito. E que Deus tomou, e que Jesus falou, né? Dê de César o que é de César. E tem uma parte que também Deus fala para Pedro que é para ele ir pescar um peixe. E abrir o peixe. Quando ele vai e pesca e abre o peixe, dentro do peixe tem uma moeda. E Deus fala para ele que é para ele ir pagar os impostos dele, os impostos de Jesus, e ainda sobrou daquela moeda que ele pescou um peixe. O seu rei é o mesmo rei que mandou Pedro pescar aquele peixe. Então para de ficar gritando, de ficar chorando, de ficar desesperada pelas coisas pequenas que acontecem na sua vida, por não saber orar mais, buscar mais e dizer, ô Senhor, vai prover a minha casa. O Senhor vai preparar todas as coisas. Eu não vou precisar mendigar o pão. O Senhor vai aparecer. Bota um louvor nessa sala, pelo amor de Deus. Nessa cozinha, nesse ateliê. Aumenta o volume. Deixa Deus entrar, deixa as coisas do mundo sair. E se permita no dia de hoje entender. Deus está na dor, Deus está na tempestade, Deus está em tudo. E a nossa benção, o nosso galardão não é aqui. Ame, abrace, beije e vamos se encontrar lá em cima. Onde vai ter um banquete para nós. Enquanto nós estiver aqui, o que der tempo a gente vai fazer. O que não der tempo tá tudo bem. O que tiver ao nosso alcance a gente vai se movimentar. E o que não tiver no nosso alcance tá tudo bem. Porque o filho do rei foi embora e ele não construiu nada aqui. Por que que eu tenho que ficar nervosa? Que eu tenho que comprar casa, que eu tenho que comprar carro, que eu tenho que comprar as coisas. Que eu tenho que fazer mais R$1 milhão. Então só para, pelo amor de Deus. Não é isso que Deus quer te mostrar. Foca no propósito. Foca na missão. Foca na missão. O que Deus quer que eu seja. Onde o Senhor quer que eu vá. Qual é o comportamento que Deus quer que eu tenha. Eu quero vender. Deus está na venda. Deus está na nossa negociação, em tudo, porque está na Bíblia sobre isso.
Parece que é Deus do empreendedor, porque tudo que Deus fala na Bíblia é sobre empreender. Deus fala em Provérbios e em vários outros lugares. Então a gente vai fazendo. Vamos se movimentando, mas Cristo está na frente. Eu falo isso pro Kirk muito. Tu tem a hora. Tu não fica aqui até de noite trabalhando. Não queira levantar às 5 horas da manhã e ir dormir 11 horas da noite que tu vai ficar pobre. E é pobre de mente, pobre de tudo. O trabalho em excesso não provém de Deus. Não provém de Deus. Deus é inteligente. Deus é inteligente. Deus é Deus inteligente. Então a gente tem que ser inteligente. Entendeu? A gente tem que focar lá em José. José foi lá, entrou na cadeia, foi lá, fez o povo trabalhar menos para poder ser mais produtivo. Aí a gente, idiota, quer acordar 5 horas da manhã para ser produtivo, fazer tudo errado e ficar até 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã produzindo e acha que é o máximo. Então é trabalho inteligente. Ô, Dai, amém! Beijo, nega, saudade de vocês, família. Trabalho inteligente, trabalho inteligente. Escreve, eu sirvo um Deus inteligente. E Ele tá me ensinando, aos poucos, a ser inteligente. Trabalhar menos, mas ter um trabalho produtivo. Ser constante, onde eu de verdade devo estar. Constante, onde eu de verdade devo estar. Tô levando na cara agora, fui dormir 2 horas da manhã. Fui dormir, meu Deus, meia-noite, acordei doente. Tu entende? A nossa carne não aguenta. Nosso cérebro não suporta. A gente fica cansada, a gente fica acabada. Não é assim. Então começa a perguntar pra Deus, Senhor, eu tenho um negócio que eu acredito que é próspero. A gente é laceira e tem várias laceiras fazendo dinheiro com isso. E elas não estão se matando de trabalhar. Eu não faço isso. O que a gente precisa? A gente precisa de gente. A gente precisa delegar a função. A gente precisa administrar melhor o tempo. E aí vai aos poucos, arrumando tudo, ajeitando tudo. E tudo é próximo. A pressa não é de Deus. O desespero não é de Deus. A falta de tempo não é de Deus. Se embabacou nas encomendas, tá atrasando tudo, presta atenção, minha filha, não é de Deus. Analisa o que tu tá fazendo, que às vezes a gente passa umas coisas que é a gente mesmo que provoca. Senta, analisa. Tô falando que eu vou entregar numa data errada porque eu preciso sentar e analisar quanto tempo eu levo para produzir as peças. Tô trabalhando com encomenda, não preciso mais trabalhar com encomenda, eu posso a partir de agora trabalhar com pronta entrega. Então às vezes você fala que que eu tô sofrendo, e às vezes é só você por falta de organização. Entendeu? Então para de atrasar pedido, porque quem passa os outros para trás também não vem assim não, entendeu? Porque meu filho ficou doente, eu vou ter que entregar minhas peças para você, porque você... Vitimismo também não vem de Deus, entendeu? Então seja uma pessoa responsável no pouco que você tem, se organiza melhor, entrega as coisas melhor para as pessoas. Só por favor, seja uma pessoa correta. Já é um bom passo para tu começar a vender qualquer produto. Ei, Dai, quanta coisa a gente passou. A gente morava na mesma rua, quase 2 ruas. Entendeu, meu povo? Então, o que eu quero dizer pra vocês aqui não é somente sobre laços. Os nossos encontros da manhã é sobre você empreender, é sobre você crescer em Deus, é sobre você ser uma mulher inteligente. Uma mulher inteligente. Então, vá trocar essa roupa de mendiga, que agora é 9h55, e você tá assistindo essa live com essa roupa rasgada, feia, podre, velha. Tu tá fedida porque tu não tomou banho hoje, entendeu? Teu cabelinho também tá aí precisando dar uma ajeitadinha, tá? Então vá arrumar seu cabelo, vá botar uma roupa que preste, entendeu? Você empreende dentro da sua casa. Você precisa aparecer, dar bom dia para as pessoas. Você precisa se comunicar, porque escondida, aí nessa sala, produzindo igual uma égua, que ninguém te vê, ninguém sabe o que raio que você tá fazendo, não vai dar certo. Tá? Fica em paz, não vai dar certo. Então às vezes é só você ficar cheirosa mesmo. Às vezes é só um banho e resolve tudo. Às vezes é só trocar de roupa e você tá achando que o inimigo é contra você. Mas tá todo mundo contra você que você tá fedendo. Entendeu? Às vezes é só isso. Às vezes é só abrir a janela mesmo, afastar-se um blackout, deixar uma luz entrar. Às vezes é só isso. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não tô, Nani. Glória a Deus. Tá, chega. Culto encerrado. Bora. Ainda bem que pelo menos o banho eu tomei. Vou dizer pra minha mãe, Nani, que você tá brigando comigo. Aí, ó.
Que negócio é esse de atrás de mãe? Cresça! De mano pra mano. Vamos lá. Quem tomou banho tá falando assim, menos mal, né? Não foi comigo. Eu tomei meu banho. Eu arrumei meu cabelo e arrumei minha cara. 11 horas da manhã, pelo amor de Deus, cadê o mestre? Tá lá. Vamos lá, então. Bom dia, Nani. Eu tô cheirosa. É isso aí, gente. Às vezes é só um banho, né? Às vezes nem é o inimigo, às vezes é tu mesmo. Dá uma olhadinha no espelho e vê quem que tá contra tu. Aí, às vezes, tu acha que as pessoas tá com inveja de tu, que os outros tá... Ah, porque... Olha no espelho e vê quem que tá contra tu. É tu mesmo. A gente começa chorando e termina rindo. Já me arrumei e tô indo pra ateliê. Bora. Tá, gente, é isso. Eu vim pra empresa agora. A gente veio resolver algumas coisas e depois a gente volta pra Curitiba. Eu quero mostrar um negócio incrível pra vocês. Quem quer ver? Quero saber quem trabalha com papelaria. Fiz skincare. O meu skincare é jogar uma água na cara. Joga uma água, tô igual que eles vão fazer aqui os vídeos. Acompanhe comigo meu skincare. Aí ela vai na pia, joga uma água na cara, com a própria camiseta ela já seca o rosto e faz pronto. Tá pronto o meu skincare. Eu tô assim. Vamos lá, e passa uma base, pronto, acabou. Depois dessa eu vou até me levantar e ir pra academia. Nani, depois de abril, qual é o próximo evento? A gente tá alinhando ainda e depois a gente passa pra vocês. Serão 3 eventos que a gente já tem marcado. Deus é bom na nossa vida! Bora então, meninas! Ó, amanhã é o nosso aulão para quem ainda não faz parte da papelaria da Laceira. Então, quem ainda não tem o curso de papelaria, o link tá no grupo, nos stories para vocês e tá na bio. Então, corram, meninas. Não, as vagas da Shopee tá fechada. Vai abrir vagas amanhã para vocês, para quem quer entrar para a papelaria da Laceira. Tem 2 malas para entregar de presente para vocês. Quem viu as malas? As malas estão cheias de presente. Amanhã na nossa aula a gente vai contar para vocês tudo que vocês precisam fazer para concorrer esse presente. E as vagas vão abrir para vocês, se eu não me engano, é na sexta-feira às 9 horas da manhã. As 2 primeiras vão ganhar as malas. Dentro da mala, a gente tem mais de R$1.000 de presente. Então, quem ainda não tem a papelaria da Laceira e quer entrar para o mundo da papelaria, quer ter uma segunda renda extra, quer aprender a fazer cadernos, Deus tem feito coisas lindas, a gente está vivendo coisas incríveis com a papelaria, que eu nunca imaginei viver. Mostrei para vocês nos stories somente das nossas vendas de hoje. De ontem para hoje tá saindo quase 40 caixas aqui. Todos os dias a gente está conseguindo manter esse faturamento abençoado. Nós vamos entregar todas essas chaves para vocês amanhã. Nessa aula de amanhã a gente vai entregar várias coisas. Quando a gente fala de papelaria, nós temos 2 CNPJ, né, que é a Laceira de Milhões, a parte de laços em atacados, a parte de mentoria, e depois a gente tem a parte de papelaria. Então, na papelaria, a gente trabalha com as coisas de laço e também cadernos. Então, você com a papelaria, você tendo um segundo CNPJ, aliás, quero até perguntar, quem aqui de vocês que está aqui, que gostaria de ter um segundo CNPJ? Uma segunda fonte de renda, que aí você consegue manter a primeira e aí abre o CNPJ de papelaria. Quem gostaria de viver de papelaria? Porque quando a gente fala de papelaria, tem restaurante, tem a linha maternidade, tem a linha de casamentos. Então, em restaurante, cardápio, coisa do dia, tudo é papelaria. Quando a gente fala de maternidade, os cadernos, as agendas, as coisas de vacina, tudo maternidade, chá de bebê, chá de revelação, tudo influencia e carrega o papel. Quando a gente fala de casamentos, os convites, madrinhos, os papéis que vai sobre a mesa, tudo envolve. Nani, depois da coleção da Mulher Páscoa, bora! Tudo envolve a papelaria. Já vou agendar e vou colocar lá nos grupos para vocês da nossa aula, tá? Então lá no nosso treinamento da papelaria a gente vai ensinar vocês a fazerem os cadernos. Você vai aprender a fazer todo o passo a passo de caderno. Não somente aprender a fazer o caderno, mas vocês vão receber mais de 100 arquivos
Só o arquivo vale, acho que é pouco ainda. Então, você vai receber arquivos de artes prontas, de todos os cadernos, de todos os personagens. Vocês vão receber arquivos de calendário, arquivos de tag, de todos os personagens, sacolas. Só esses arquivos é ouro pra vocês, tá? Então, isso aqui são artes que nós criamos, que você não vai precisar criar nada, que a gente vai entregar tudo pronto pra vocês e vamos ensinar o passo a passo. Essa coleção aqui da Seja Forte e Corajosa vai ser liberada para vocês o caderno, vai ser liberado para vocês o calendário. Então, quando você abre aqui, essas artes aqui, ó, tudo a gente vai ensinar para vocês. Olha aqui. Tudo a gente vai ensinar para vocês como fazer. Não somente o como, mas a liberação desses PDFs. Nós agora acrescentamos, deixa eu mostrar aqui para vocês esse arquivo aqui. Quem já foi no link da bio? Nani, quem comprou na Black tem de... Não, de novo, vocês vêm de novo falar pra mim dos arquivos de Black. Black já foi, gente. Black foi em novembro, tá? A gente tá falando da nova turma que vai entrar pra papelaria. Quem já é da papelaria, show. Deixa eu ver aqui. A gente vai marcar e vai passar pra vocês hoje nos grupos a data da aula, tá, gente? Ó, esse aqui é o da nossa coleção de planners dos ursinhos carinhosos que a gente vai entregar pra vocês. Aí, olha que lindão. Olha lá. Aí, quando tu abre aqui... Olha isso aqui. Quando tu abre aqui... Olha esse miolo. Que coisa mais linda. Agora eu vou mostrar... Nani, você ensina encardenação? Tudo. Nós vamos mostrar pra vocês o trabalho com as máquinas e também quem não tem máquina. Então, Nani, eu não tenho ainda a máquina, né? Como é que eu faço pra trabalhar sem a máquina? Nós vamos entregar para vocês todos os fornecedores diretos. E agora nós descobrimos mais uma fábrica, onde tem toda a parte de lápis, de caneta, que a gente vai trazer para vocês também. Então aqui, ó, olha o que eu trouxe dessa fábrica, que vocês vão ter acesso lá. Eu trouxe dessa fábrica, deixa eu ver se eu abro aqui para mostrar para vocês. Vocês querem ver? Ou vocês não querem ver? Não, é a papelaria da Laceira, tá, gente, que eu tô falando, mas é a nova turma. Vocês querem ver ou não querem ver? Eu tenho uma caixa aqui de coisas que eu comprei que eu posso mostrar pra vocês o que vocês podem agregar na venda da papelaria de vocês. Nossa papelaria tá no Mercado Livre e também nos sites. Então, a gente tem site, a gente colocou no Mercado Livre. Estamos estruturando também na Shopee e a gente vai mostrar tudo isso para vocês. É um verdadeiro e-commerce, onde você pode sim continuar sendo laceira, sim continuar vendendo, mas também ter uma segunda opção, também ter um segundo CNPJ. Ó, esse aqui eu comprei lá nessa fábrica. Ele é um gloss. Aqui na frente tem as amostras do gloss e aqui atrás tem ele. Olha que lindo. Eu paguei R$4,60 em cada um. E nós vamos levar ele para venda. Então, a gente vai trazer isso para vocês. Deixa eu tirar esse aqui, ver se sai. Aí, saiu, peraí. É uma manteiga de cacau. E tem cheirinho. Nossa, gente. Ai, que cheirinho bom. Nossa, que maravilhoso. Eu amei isso aqui. Gente, amei. Então, eu trouxe ele pra gente poder... E na frente ainda tem as amostras, ó. Eu trouxe ele pro outono. Olha a cara disso aqui, ó. Cara do outono. E aí, a gente vai trazer pra vocês toda a lista e esses fornecedores para que você possa comprar direto. Aí, nós trouxemos a nova coleção. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. É muita coisa. Peraí que eu vou chegar lá. Olha isso aqui que eu comprei. Direto de fornecedor. Que vai pra venda junto da nossa papelaria. Ó. Então, a cada docinho aqui, ó, é uma canetinha. Como é que fecha, meu pai? Fechou. Olha lá. E olha que não é qualquer coisa, não é qualquer porcaria. Vem aqui, ó, na caixinha, bonitinho. Então, tudo isso a gente passa por toda a precificação. A lista vai sair onde? Na nova turma da papelaria da Laceira. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui pra combinar com os ursinhos carinhosos. Olha esse aqui.
É uma cola que pode trocar a cabecinha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A canetinha. Então, dentro da papelaria da Laceira, você vai receber todos os arquivos, lista de fornecedor, de tudo, porque se você comprar no lugar errado, você não tem lucro. Aqui, ó, os lápis de cor, também dos Ursinhos Carinhosos. A gente não trouxe somente dos Ursinhos Carinhosos, mas veio também da Mônica. E a gente vai entregar essa lista pra vocês e o passo a passo de aprendizado. Peraí que tem mais coisa pra mostrar pra vocês aqui. Calma aí. Deixa eu virar o celular aqui em cima que é mais fácil, eu acho. Olha esse aqui. Ó, esse aqui pra poder usar pra cortar. Ó, também dos Ursinhos Carinhosos. Marca-texto. Massinha. A massinha tava R$3, acho que R$2 a massinha. Agora, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu virar aqui, peraí. Qual o valor do curso? A gente vai revelar amanhã pra vocês na nossa aula. Quinta-feira. Sai nos stories também o horário. Se a nossa aula vai ser... Não, vai ser às 9 horas da manhã, não. Às 20 horas, amanhã. No YouTube, tá, gente? Então, amanhã, a nossa aula das 20 horas é no YouTube. Entrem no grupo, quem ainda não é da papelaria da Laceira. Nós vamos entregar pra vocês... quem já é da papelaria também recebe. A gente vai ver isso aí, a gente conversa depois, tá? Nós estamos atualizando tudo e depois eu entro lá no grupo e passo pra vocês. Então, a partir de agora... Olha isso aqui, gente. É dos Ursinhos Carinhosos. Aí tu abre, a gente vai entregar pra vocês, tá? Quem já é da papelaria, fique em paz, não precisa entrar no grupo, tá? Vai ter atualizações lá pra vocês. Abriu aqui, ó, de canetinha. Olha isso aqui. Olha que lindo. Vocês não têm noção das coisas lindas. Não, e tem que comprar novamente? Não. Se você já tem, não precisa comprar, tá, gata? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais dá pra mostrar aqui pra vocês. Ai, olha esse aqui que legal. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Olha esse aqui que lindo. Ó. Então, qual que é a criança que não vai ficar apaixonada por essas coisas? Quanta coisa linda, massa, né, Dai? Ó, então espero vocês na nossa aula de amanhã, tá? Do YouTube, às 20 horas. A gente vai mostrar pra vocês tudo, tipo, se vale a pena, se não vale, qual que é a grana que eu preciso ter, o que eu preciso ter pra começar, pra poder investir. Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Ó, da Mônica. Olha esse aqui. Rosa. Tá lindo demais, né? Gente, então bora, tá? Eu espero vocês lá no grupo. Tá na bio do nosso Instagram, então quem ainda, direto de fábrica, precisa de CNPJ. A conversa vai ser de gigantes, tá? Amanhã não vai dar pra conversar com o CPF, não. Então amanhã a nossa conversa vai ser CNPJ e CNPJ. Nani, vai vender isso nas plataformas? Sim, a gente vai fazer toda a atualização e eu coloco hoje lá pra vocês, pra quem quer comprar também o produto físico, tá, gente? Vai ter tag no Mercado Livre? Não, mas vai ter no grupo, depois eu coloco lá pra vocês. Ó, quem entra pra papelaria da Laceira recebe são 80 arquivos de papelaria de tags. Então todas as tags vocês recebem lá. Credo, é muita coisa. Então, olha aqui a tag do Ursinhos Carinhosos, ó. Tag de laços do Ursinhos Carinhosos. O que mais tem aqui? Muita coisa. Ó. Chega, não vou mostrar não. Tá? Nani, quando que vai abrir vagas pra Shopee? Não tem previsão, mas a gente avisa vocês. Quem entrou nos grupos? Quem entrou nos grupos? Ó, eu espero vocês no grupo. Entra no grupo somente se tu ainda não for aluna, tá? O link tá na bio, então corre lá na bio, entra no grupo, eu espero vocês e até amanhã. Então amanhã, lembrando, quinta-feira, o nosso aulão não acontece de manhã. Nós vamos estar em Curitiba, no enterro do nosso
no nosso amigo. E à noite a gente vai estar juntas no nosso aulão do YouTube às 20 horas. Tá bom, meninas? Então, ó, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Bill, é lá onde tá a laceira de milhões. Quantos seguidores? Aí tem um link em azul. Clica naquele link e entra lá. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até amanhã, nosso aulão do YouTube.